Muito bem, é dia de a gente começar a semana falando de fundos imobiliários. Eu trouxe pra gente justamente o Gary 11, porque tem um tempo que eu deixei de cobrir esse fundo, que eu estava esperando atualizações pertinentes e atualizações importantíssimas que você precisa saber. E eu preciso também que você veja os outros vídeos sobre o Gary 11, que é o antigo Galg 11, que era um fundo só de logística. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui embaixo na descrição para você completar os seus raciocínios sobre esse fundo imobiliário, que eu acho bem interessante, tá certo? Eu sou o Gustavo, bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E para a gente atualizar os fundos imobiliários, a gente tem que atualizar sobre o IFIX, que é um índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores. Teve uma leve correção semana passada, mas depois está com uma tendência de alta aqui, somando uma rentabilidade positiva de 2%, se a gente compara do início do ano para cá. Enfim, isso é um pormenor só para a gente entender como anda a atratividade nos investimentos dos fundos imobiliários. E trazendo, pessoal, essa informação sobre o Gary 11, que é o antigo Galg 11, a gente tem que visitar um pouquinho o passado, desde do segundo semestre de 2023, do ano passado, tá certo? Então, o que aconteceu? No segundo semestre de 2023, o fundo resolveu mudar um pouquinho a sua ideia de investimentos, que ele era um fundo só para logística. Ele tinha 5 galpões logísticos e, analisando toda a tese de mercado, as oportunidades, a gestora decidiu fazer uma nova emissão de cota para captar praticamente quase 650 milhões de reais, e com essa nova captação ele iria investir em imóveis diferentes. Para quê? Para aumentar a carteira e o portfólio de investimentos do Galg 11, que agora é o Gary 11, né? Então ele fez esse estudo, essa estratégia no segundo semestre de 2023. Em janeiro, ele convocou os cotistas para poder dar início a essas operações. Depois, no fim de janeiro, ele concluiu a assembleia. Em fevereiro, ele mudou de Galg para Gary 11, né? Foi essa alteração de ticker também. Tá? Em fevereiro, dia 23 de fevereiro mais precisamente, ele se desfez de um galpão logístico da BRF em Salvador para poder fazer um giro de portfólio e para poder melhorar a rentabilidade, né? Ele viu uma oportunidade de venda no valor atrativo desse imóvel e foi lá, fez a venda, tá certo? E dia 29 de fevereiro, ele fez a transferência já definitiva do administrador, tá certo? Agora em março, que é o principal pertinente aqui das notícias, é o que a gente vai tratar nesse vídeo e entender, depois de toda essa tese de investimento, depois de todas essas mudanças, né, lá do início do final do ano passado para agora, tá? E depois dessa aquisição, né, depois dessa nova emissão de cota, dessa quinta emissão, ele foi lá, ele tinha um patrimônio líquido, captou 650 milhões, ele se tornou um fundo com um valor patrimonial de 1,1 bi, né, quase 1,2 bilhões de reais. O valor da sua cota tem permeado entre 9,16 e 9,17, ele está dentro do seu valor justo negociado. Se for a gente analisar os dividendos pagos nos últimos meses, está em média aí de 8 centavos, de 8 a 9, 7, 8, 9 centavos. Tá? Isso dá um dividend yield de aproximadamente 11,3 nos últimos 12 meses, o que torna o fundo bastante interessante devido aos outros fundos de logísticas que não pagam a mesma rentabilidade. Tá? O legal dele é esse contrato que ele visa ter de aproximadamente de duração de contratos dos seus todos os imóveis, né, de mais ou menos 15 anos, são contratos longos e contratos que têm o tipo de contrato é atípico, então a multa de rescisão do contrato é o valor integral da locação dos meses faltantes caso o inquilino deseje abandonar. Então isso permite, além dessa maior durabilidade dos contratos, permite também com que o fundo fique mais seguro caso o inquilino decida se desfazer, tá? Hoje ele conta com 0% de vacância física e financeira, então tá tudo muito certinho, né? A ideia dele é, depois dessa aquisição, ter os 25 imóveis, então ele tinha 5 galpões, vendeu um, ficou com 4 galpões, e ele vai comprar mais 25 imóveis diferentes. Vamos entender aqui no vídeo, tá? Fica aqui. Hoje ele conta com mais ou menos 173 mil cotistas e tem uma boa liquidez, uma liquidez de 4,6 milhões de reais por dia. Com todas essas mudanças, o fundo vem se tornando mais atrativo e o número de negociações e o número da base de cotistas vem aumentando expressivamente, tá? O fundo hoje, neste mês, aqui que você está assistindo esse vídeo, início de maio de 2024, ele conta hoje com em imóveis reais
4 imóveis. Ele tinha 5, vendeu um, ficou 4. E ele tem um dinheiro no caixa, que é o dinheiro dessa emissão. Ele está aplicado no caixa da empresa, tá? Então, esses 4 imóveis, zero vacância física e financeira. Os contratos são 100% atípicos, que tem uma permanência de aproximadamente 10 anos atrelados ao IPCA, tá certo? Então, a gente observa que ali 60% da renda dos dividendos, digamos assim, recebidos, né, e da renda do fundo, vem do imóvel da Souza Cruz, que ele tem maior porcentagem, né, 60% da receita do fundo vem deste imóvel. Depois a gente tem mais fracionada aqui a BRF em Pernambuco, depois em menor quantidade a Air Liquid em São José dos Campos e Air Liquid no Rio Grande do Sul, tá? Então ele tem esses 4 imóveis e com isso ele vai recebendo a renda deles e ele tem o dinheiro da emissão ainda guardado em caixa, certo? Então com isso a distribuição de dividendos ela vem mais ou menos em linha desde o ano passado em 8 centavos. A ideia é de mais para frente o fundo aumentar um pouquinho, né, permeando ali os 9 centavos, mas isso vai depender da rentabilidade das negociações que esse fundo pretende fazer, tá? Quando a gente fala de fundo imobiliário, inclusive fundos de tijolos, a gente tem que falar sobre a alavancagem, que são as dívidas que o fundo tem. Em termos das dívidas, o interessante do Gary 11, o Thiago Galg, é que as dívidas, os CREs que ele tem são atrelados ao término dos contratos. Então, suponhamos que ele tem um daqueles 4 galpões, um contrato de 10 anos. Então, ele pegou um CRI de uma ou outra emissora, ele pegou essa dívida, né, falou assim, eu quero 10 milhões aqui para eu poder ir reformando esse imóvel. E ele amortizou essas dívidas, ele fez o parcelamento dessas dívidas para terminar a dívida do CRI na data que terminar o contrato de aluguel. Para que serve isso? Isso serve para que o fundo ele não fique tão alavancado a curto prazo, né? Ou seja, ele não tenha que pagar grandes parcelas no curto prazo, e isso serve também para indexar com cada CRI de um imóvel. Então, o que acontece? Quando acabar o contrato com aquele cliente, eu não preciso mais continuar pagando essas dívidas, porque afinal de contas, caso o cliente saia e o imóvel não receba receita, isso pode impactar, entendeu? Basicamente, então seria essa a ideia. Lembrando que em total de ativos ele tem ali 1,4 bi, somando com a emissão, né? E as dívidas que estão pertinentes, né, os 3 CRIs que ele tem da Air Liquid, da BRF e da Souza Cruz, compreendem pequena parte, apenas 18% do seu portfólio, e além disso são dívidas de longo prazo, então bastante controlado. Mais um motivo para deixar esse fundo mais atrativo para os investidores, tá? Muita gente está olhando para ele, certo? Então é o seguinte, aqui a gente tem que o Gary 11 ele possui 760 milhões em disponibilidade, né? Ele fez aquela emissão de 650, mais a venda daquele outro imóvel logístico, né? Tinha 5, ficou com 4, então ele pegou esse dinheiro e com esse dinheiro ele pretende comprar um fundo imobiliário que tem 21 imóveis na íntegra. Então ele vai comprar todo esse fundo privado, não é um fundo que tem negociação para a gente, e com isso ele pretende no futuro diversificar a carteira do próprio fundo, né? Então o Gary 11 ele passará a ser 50% logístico e 50% de renda urbana, imóveis de varejo. Então, com o dinheiro, né, aproximadamente 500 milhões, ou seja, dos 760 milhões que ele tem em caixa, 500 milhões ele vai comprar todas as cotas desse outro fundo imobiliário, que dali tem os 21 ativos, os 21 imóveis. Então ele vai passar a ter 25 imóveis, e nisso a gente vai seguir aqui para ver as novidades e estratégia do fundo, tá? Então essa é a ideia dele de aquisição, tá? Então são contratos bastante longos ali, permeando quase 20 anos de contratos, com um acréscimo de 3 novos inquilinos, né? Que é o Pão de Açúcar, o Grupo Mateus e a Almanara, tá? Então esses 3 novos inquilinos farão parte dessa nova carteira do Gary 11, que antes era só de logística, né? Só Souza Cruz, BRF e Air Liquid. Agora ele vai ter esses outros 3 inquilinos, diversificando ali o seu portfólio, tá? Mesmo assim, ainda continua 100% em contrato atípico, que é um bastante interessante, né? E o mais legal que eu vi no meu ponto de vista é o seguinte: ele vai comprar esses 21 novos imóveis, só que esses 21 novos imóveis eles já possuem ofertas de compra, né? Então, por exemplo, o Gary 11 compra esses 21 imóveis e detém eles na carteira,
Só que esses imóveis, algum deles já tem proposta de venda deles com valor mais alto do que aquilo que o fundo comprou. Então, o que é a ideia dele aqui? A ideia dele é o seguinte, é comprar todas as cotas desse outro fundo imobiliário para agregar esses 21 imóveis, né? Ou seja, ele ficaria com 25 ativos, e desses 25 ativos ele venderia alguns deles para quê? Para aumentar a rentabilidade e captar mais dinheiro numa boa oportunidade. Com isso, a gente tem um prospecto aqui da ideia. Então, hoje, o Gary 11 ele tem 1,2 bi de patrimônio, vai passar a ter 1,0 bi, porque ele vai se desfazer dos outros, né? Hoje ele tem 25 ativos, mas ele pretende ter apenas 12 ativos. Ele vai pretender continuar com 6 inquilinos e o prazo dos contratos, que é de 15 anos desses novos imóveis, dessa junção desses 25, vai passar para 11 anos, que também já é um prazo bem longo, né? Continuando com os contratos atípicos. Isso vai deixar a alavancagem ali permeando entre 26%, que hoje, teoricamente, estaria em 24%, mas já foi uma alavancagem bem maior, 42% do fundo, tá? 770 mil cotistas será ali a sua base, de 170 passará a 130 em tese, e a liquidez média diária, que hoje está 4,4 bi, passará a ser 2,7 milhões, que é um valor bastante alto também quando a gente analisa fundo imobiliário, dividendo ainda na casa dos 11%, tá? Então, entendendo aqui que esse fundo era um fundo que tinha 5 imóveis, vendeu um, fez uma emissão, captou uma grande quantia de dinheiro. Com essa grande quantia de dinheiro, parte desse dinheiro ele compra um outro fundo imobiliário que tem 21 imóveis, começa a ter 25 imóveis, mas desses 25 imóveis ele vai tirar alguns da carteira e vai ficar com apenas 12. É isso que o Gary 11 vai fazer, tá certo? Para que ele vai vender isso? Para oportunidades de mercado. São imóveis, esses 21 imóveis, eles são imóveis pequenos, eles variam entre 20 a 50 milhões, então fica mais fácil do fundo negociar esses imóveis ali no mercado e pegar uma certa renda bacana, tá? Com isso, quando a gente analisa as cotações, é uma cotação que vem mais ou menos ali permeando com uma positividade de 0,44% de fevereiro para cá, que foi a data da mudança do GALG 11 para Gary 11, então muda, o fundo mudou todas as ideias, a cotação segue diferente, né? Com isso, mas quem investiu desde 2021, por exemplo, teve uma rentabilidade de 11,38% no antes GALG 11, agora Gary 11, que venceu ali o yield de mercado, que venceu também os investimentos da NTN-B 2035, que é o IPCA+, né? Ativos de renda fixa, para quem quer fazer essa comparação, se vale a pena mais investir em renda fixa ou investir nos fundos imobiliários. Quem investiu no Gary 11, antigo Galga, teve essa rentabilidade superior a esses dois indexadores, tá? Então, eu espero que você tenha entendido a tese de investimento e a mudança da estratégia da gestora perante as oportunidades do mercado. Então ele será agora um fundo híbrido, 50% logístico, 50% renda urbana. Parte dessa renda urbana ele vai fazer os trades para poder comprar imóveis mais barato, vender mais caro, comprar ali para receber renda. Então tem toda essa dinâmica aí, tá? Se você interessou e quer investir no Gary 11, você vai pagar R$ 9,09 para receber um dividendo de 9 centavos e ter uma rentabilidade média mensal de 0,9 ao mês, que é bastante atrativo. Hoje o preço sobre valor patrimonial está em média de 1,0, tá certo? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha ficado feliz e se atualizado deste fundo imobiliário. Não deixa de assistir os outros vídeos que eu fiz, que você vai entender a emissão de cotas, você vai entender a estratégia do fundo, você vai entender desde o início como que o fundo começou com essas ideias, tá certo? Lembra, gostou do vídeo, achou legal, ficou interessado, ficou motivado a investir? Deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal, o que eu mais preciso é dessa sua inscrição, tá? E ativando o sininho, porque aí eu faço vídeo e você vai receber ele nas suas mãos, tá certo? Comenta aqui pra mim se você tem um Gary 11 na sua carteira ou o que você acha desse fundo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo, até mais.